Pois é, gente, a partir do ano que vem, nós mulheres devemos dar preferência aos estabelecimentos que portem o selo Não é Não, Mulheres Seguras. É a respeito daquele protocolo que foi aprovado, Não é Não. E alguns estabelecimentos que ficaram fora, foi franqueada a possibilidade da obtenção desse selo Não é Não, Mulheres Seguras. E o poder público, ele vai divulgar uma lista local seguro para mulheres, os estabelecimentos que tiverem esse selo, que estiverem habilitados pelo poder público, adotarão o protocolo, não, embora não obrigadas por lei, né, optaram por aderir. Então, nós mulheres, evidentemente, como inteligentes que somos, deveremos dar preferência a esses estabelecimentos como forma de exortar os empresários a aderirem a esse protocolo, que é um protocolo certamente que traz uma segurança absurda para as mulheres. Se nós estivermos empenhadas, assíduas e dermos preferência a esses locais, certamente será um fator positivíssimo para a adoção desses estabelecimentos ao protocolo. Então, meu nome é Marina, eu sou advogada e vou falar um pouquinho sobre essa lei, Protocolo Não é Não, que foi publicada no dia de ontem, 29/12, e entrará em vigor após 180 dias, tem uma vacácio de 180 dias, e, portanto, no finalzinho de junho de 2024, no segundo semestre, a gente já pode contar com essa ampla adesão dos estabelecimentos, certamente, ao protocolo Não é Não. Os eventos que forem realizados em arenas esportivas estarão facultados à obtenção desse selo Não é Não. Mas nós temos alguns locais que serão obrigados compulsoriamente a aderir, que são as boates, as casas noturnas, as que estiverem com espetáculo musical em local fechado, shows com venda de bebida alcoólica. Esses locais deverão obrigatoriamente adotar o protocolo Não é Não e deverão investir em práticas de compliance, treinando os funcionários, estabelecendo regras, nomeando colaboradores, enfim. Será preciso organização, então por isso a lei só vai entrar daqui a 180 dias em vigência, em obrigatoriedade, mas é lógico que existem estados e municípios que já contam com legislações locais relacionadas à temática. Então vamos lá, por que a lei, o motivo da lei, na exposição de motivos, ela diz que segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em reportagem publicada pela Folha de São Paulo, em 7 de agosto de 2022, no primeiro semestre, uma menina ou uma mulher foi estuprada a cada 9 minutos no Brasil, computando, portanto, o número de 29.285 casos registrados, um número que varia para cima e para baixo nos últimos anos, de acordo com o momento. Esse é um número evidentemente muito preocupante e que retrata a violência contra a mulher no Brasil. Essa lei Protocolo Não é Não, ela imita o protocolo adotado lá em Barcelona e, lógico, em outros países. Vocês lembram muito bem do caso Daniel Alves, né? Pois é, se esse protocolo não tivesse sido adotado lá na Espanha, muito provavelmente aquela garota não teria conseguido comprovar a ocorrência do crime. Então, ela foi encaminhada diretamente da boate para a realização de corpo de delito. E esses vestígios só foram detectáveis graças ao isolamento do local, ao encaminhamento da jovem para o serviço. Aqui no Brasil, no contexto cultural atual em que a gente vive, muito provavelmente essa jovem não teria conseguido provar. Todos lembram, né, do caso Mariana Ferri, que não conseguiu ser provado, enfim, e que houve até uma estigmatização no sentido de que ela estaria mentindo, mas efetivamente a gente não deve julgar a vítima, porque muitos casos de abuso sexual não conseguem ser categoricamente comprovados na seara penal, tá? Para que haja comprovação na seara penal, é preciso que haja provas inexoráveis do crime. E muitas vezes é preciso que haja prova inexorável do crime, e muitas vezes não é possível produzir. Então, muitas vezes a vítima ela não consegue demonstrar a ocorrência do crime, mas isso não significa que não ocorreu. A gente não deve julgar. Isso é uma questão cultural muito forte no nosso país, que é a palavra da mulher sempre colocada em xeque, sempre tem a questão da mulher vingativa. A lei de alienação parental traz muito isso pra gente, no sentido de que a mulher ela tá querendo se vingar do ex-marido utilizando o filho, e aí inverte-se a guarda, se não ficar comprovado que a denúncia de abuso sexual pode ocorrer, né? Se a denúncia de abuso sexual contra a criança não for comprovada, enfim.
Mas vamos falar sobre o protocolo não é não. O protocolo não é não, ele visa combater no sentido de prevenir, né? No sentido de frear a violência, mas no sentido da prevenção, antes, no mero constrangimento. Ela visa combater o assédio no sentido amplo, não no sentido criminal em si, e também combater os crimes e a violência sexual contra a mulher, que ocorre rotineiramente nesses ambientes, com baixa luminosidade, com excesso de pessoas no mesmo local. Então, por isso, ela é enfática em combater o constrangimento, que significa qualquer insistência física ou verbal contra a mulher depois de manifestada a discordância na interação. Sabe aquele não com o dedo, não com a cabeça, a carinha de nojo, o afastamento, eles já são suficientes para demonstrar que a mulher não quer, a mulher não tem interesse. E qualquer conduta a partir daí já caracteriza o assédio. A violência também é objeto da legislação e eles estipularam que a violência seria o uso da força física que cause lesão, morte ou dano. É lógico que está abrangida a violência psicológica, que inclusive já consta de tipologia penal expressa, que é o ameaça, o constrangimento, a humilhação, a manipulação, o isolamento, chantagem, ridicularização, limitação ao direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação feminina. Abarca também a violência moral, que abarca os crimes aí contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Então, a gente na legislação está combatendo o assédio em sentido amplo, porque no âmago penal o assédio sexual mesmo, para que haja a configuração do assédio sexual, é preciso que haja subordinação hierárquica em exercício de emprego, cargo, função. Então, por exemplo, eu prometo a sua promoção ou o seu aumento desde que você transe comigo, que você me dê um beijo. E pode ocorrer também em ambientes em que haja hierarquia entre professor e aluno, entre técnicos de esporte e atletas, entre pastores e as pessoas que frequentam ali a igreja, muito embora essa legislação não abarque as igrejas, cultos, enfim. É uma questão que é para ser discutida posteriormente. Então, quais situações podem ser abarcadas pela lei? Lembrando que não precisa ser configurado o crime, basta a ocorrência de violência física, moral, psicológica, sexual ou até patrimonial, constrangimento ou a violência, tá bom? Então, tentou namorar, xingou a pessoa, tentou desqualificar, porca, sua gorda, sua feia, artigo 140 significa que houve ali o crime de injúria. Não é necessário que haja crime, tá? Basta o mero constrangimento. Mas falou a terceiros que aquela mulher é uma piranha, uma puta, crime de difamação. Também ameaçou, você não vai me querer não? Então não vai namorar com mais ninguém aqui na festa, eu vou te esbagaçar. É crime de ameaça, tá? Artigo 147 do Código Penal. Também a gente tem o crime de stalking, perseguição. Perseguir reiteradamente, ameaçando a integridade da vítima, física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção daquela pessoa, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade, a privacidade, é inclusive causa de aumento de pena ser praticado contra a mulher do sexo feminino. Quando haja dano emocional ou controle, pode ficar configurado o crime de violência psicológica contra a mulher. Todos esses crimes podem ocorrer no ambiente ali das boates, no ambiente noturno. Se houver impedimento, a mulher não pode beber, você não pode beber mediante uma grave ameaça ou violência, configura constrangimento ilegal. A importunação sexual, aquela passada de mão, aquele beijo roubado, aquela encoxada, aquela cantada invasiva, um homem que faz uma chamada de vídeo se masturbando, sem autorização, sem anuência, também configura o crime de importunação sexual. Mas também não bastasse, pode haver o estupro de vulnerável, que é ter relação sexual com uma mulher completamente bêbada, ou que estiver sob a utilização de entorpecente, dormindo. É lógico que nesse caso é presumida a violência e configura o crime de estupro de vulnerável. Na hora H, alguns homens eles têm o costume de retirar o preservativo sem autorização ou anuência da mulher. Artigo 215 do Código Penal, violência sexual mediante fraude. O cara mente dizendo que não é casado, o cara mente dizendo que é milionário. E aí podem configurar esse crime. Homens que induzem
praticamente eles obrigam as mulheres a realizar uma homenagem ali com outras pessoas. Transar com outra pessoa para ele se satisfazer sexualmente. Pode configurar o crime de induzir alguém a satisfazer lascívia de outrem. Também induzir a mulher a se prostituir, artigo 228. Praticar um ato obsceno em local público. Nesse caso, inclusive a mulher, ela pode ser responsabilizada criminalmente. No caso de masturbação, sexo em local público, expor as partes íntimas em público. Então é preciso ter cuidado com essas situações, principalmente dentro ali de uma boate. Tem outros crimes que podem ocorrer e frequentemente ocorrem nesses ambientes, que é o furto, extorsão, estelionato sentimental, apropriação indébita, crime de dano, quebrar celular, perigo de contágio venéreo, perigo de contágio de moléstia grave, a lesão corporal, aquele empurrão, a rasteira, o puxão de cabelo. Também falsa identidade, se passa por outra pessoa. O indivíduo se passa por outra pessoa. Também tem a questão da invasão do dispositivo informático, pega ali o celular sem autorização para manipular e ver o que está acontecendo. E no último grau da escala de violência, o feminicídio. As vítimas podem ser as próprias trabalhadoras do local, tá? Qualquer mulher que esteja ali no evento está suscetível e pode se valer do protocolo não é não. Deverá ser respeitado o relato da vítima, ou seja, a administração e seguranças dos prepostos em geral não podem, como é comum no processo de naturalização da violência, fazer pouco caso, deboche, ridicularizar a vítima. Deve ser preservada a dignidade, a honra, a intimidade, a integridade física e psicológica. Não podem ser realizadas perguntas sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração naquele momento. Por exemplo, você estava com essa roupa por quê? O que você estava fazendo nesse local sozinha? Para que você bebeu tanto? Ah, mas você estava usando droga, né? Ah, você traiu ele aqui? Então, assim, deve ser assegurado o cuidado com a utilização da linguagem, com informações ou com material que ofendam a dignidade da vítima ou mesmo das testemunhas. Deve haver celeridade no cumprimento do dispositivo legal, articulação com o setor público, a colaboração do setor público com o privado para a resolução desses problemas de constrangimento e de violência contra a mulher, principalmente nesses locais. A mulher terá o direito de ser prontamente atendida, protegida pela equipe, a fim de relatar o ocorrido, ser informada dos seus direitos. Agora, o questionamento é, será que esses estabelecimentos estão efetivamente prontos para esclarecer às mulheres os direitos que elas têm? Talvez seja melhor chamar um profissional da área para ajudar num programa de integridade rigoroso. O estabelecimento poderá também afastar o agressor. As mulheres deverão ter suas decisões respeitadas, com celeridade, serem acompanhadas por quem elas quiserem. Elas podem também serem acompanhadas até o transporte, até o momento de deixarem o local. Então, essas medidas são importantes porque há uma dificuldade inerente na identificação do agressor devido à luminosidade, ao consumo de bebida alcoólica, à própria multidão que está ali. E também a possibilidade de escalada de agressão. A agressão ela não começa do empurrão, ela não começa da lesão corporal. Então, ela vai escalonando até chegar àquele momento. O estabelecimento deverá assegurar que haja uma pessoa qualificada no ambiente para atendimento, manter informações em locais visíveis sobre a forma de acionar o protocolo não é não e os números de contato da Polícia Militar e da Central de Atendimento à Mulher, que é o Ligue 180, que foi criado pelo Decreto 7.393 de 2010. O estabelecimento deve se certificar se a vítima precisa de assistência e quais as providências ela deseja, se houve indício de violência, proteger a vítima, afastar do agressor, inclusive do local do alcance visual, colaborar para a identificação dos possíveis testemunhas do fato, solicitar o comparecimento da polícia, isolar o local onde existam vestígios da violência até a chegada da polícia ou do agente público competente, a exemplo da ambulância, ocasião em que deverão ser observadas
a gente tem que lembrar da Lei 12.845 de 2013, que é uma lei que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual. A gente tem que lembrar do Decreto 7.958 de 2014, que é o responsável por estabelecer diretrizes para atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de Saúde. A gente também tem que lembrar, nessa circunstância, do Decreto 8.086 de 2003, que instituiu o programa Mulher Segura e Protegida. Se o estabelecimento dispuser de câmera de segurança, deverá ser garantido o acesso às imagens tanto pela polícia, quanto pelos peritos, quanto pelos envolvidos, a vítima e o agressor. As imagens deverão ser preservadas pelo período mínimo de 30 dias. Os estabelecimentos que descumprirem as determinações legais poderão sofrer ali desde advertências, também poderão perder o selo Não é Não, Mulheres Seguras, né? Os que não estiverem obrigatoriamente vinculados à legislação, sem prejuízo de outras sanções legais. E o estabelecimento que descumpre essas determinações legais, eles serão excluídos do local seguro, da lista local seguro para mulheres. Para os eventos em arenas esportivas, será dever da organização do evento ali, responsável pela organização da competição, assegurar os direitos das mulheres e, se o caso, aderir ao protocolo, obtendo o selo Não é Não, Mulheres Seguras. Eu acho que nós, mulheres, teremos um papel muito importante no sentido de dar preferência aos locais que portem esse selo, como eu falei anteriormente. Sob a perspectiva do direito do consumidor, se o fornecedor, se a empresa, se o estabelecimento, né, a pessoa jurídica, comprova que atendeu a todas as diretrizes, que agiu de boa fé na tentativa de resolução do problema, certamente ela não será responsabilizada civilmente, né, que a gente sabe que tem a questão da responsabilidade civil objetiva no âmago do direito do consumidor. Por quê? Porque ela demonstrou que lançou mão de todas as estratégias possíveis para prevenir e combater o problema, valendo-se inclusive da excludente de fato de terceiro, que é o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. A. O disposto dessa lei não se aplica a cultos nem outros eventos realizados em locais de natureza religiosa, o que deverá ser revisto posteriormente, uma vez que esses ambientes, não raro, contém relatos de constrangimento e de violência. Então, é isso. Qual foi sua dúvida? Se ficou com algo que eu possa ajudar, por favor, deixa aqui escrito. E para maiores informações, assine o Instagram.